Beleza? Pessoal, mais uma vez, obrigado pelo convite. Aí para o Alexandre, para o Jonathan, toda a equipe do Boteco Tecnológico. Eu acho esses eventos super fantásticos, assim, com relação à troca de experiências que a gente tem entre os profissionais das mais diversas áreas. Bom, vamos seguindo aqui, que o tempo é estreito para a gente não extrapolar muito. Bom, o tema de hoje da minha apresentação aqui é sobre computação em nuvem, boas práticas e o que se evitar quando você pretender utilizar a computação em nuvem. Tá? Desde já eu quero abrir um parênteses aqui, eu gosto de muitos parênteses durante minha apresentação. Eu não estou aqui para trazer verdades absolutas, tá, pessoal? Eu estou aqui apenas para dar algumas dicas de como utilizar a computação em nuvem, principalmente no momento que você decide pela adoção da computação em nuvem, tá? Então é assim, eu gosto de pensar que me encarem como sendo aquele amigo que já foi viajar para um lugar que você está pretendendo e está ali para te dar algumas dicas interessantes sobre aquele lugar, pontos a se evitar, enfim. Novamente, eu não sou o dono da verdade, é apenas pontos a se atentar, tá? A maioria deles. Bom, falar um pouquinho sobre mim aqui rapidamente. Minha carreira, né? Minha longa carreira, já foi quase 20 anos que eu estou na área de tecnologia. Bom, por muito tempo eu fui o cara da TI, então basicamente aquele cara que formatava computador, instalava, né? Aquelas atividades rotineiras que te ensinam pra caramba sobre tecnologia, né? Você aprende conforme a tecnologia avança. Em 2012 eu tive a oportunidade de entrar na Universidade de São Paulo. Fiz parte do time de computação em nuvem da universidade, então eu peguei o momento exato onde estava se planejando a implementação da cloud da USP. Para muitos que não sabem, a cloud da Universidade de São Paulo, por muitos anos, foi considerada a maior cloud acadêmica da América Latina. Então, pouco dos números que a gente tinha lá. A gente tinha mais de 260 terabytes de memória, mais de 10 mil cores de processamentos físicos, mais de 15 peta de armazenamento. Então, é uma estrutura gigantesca. Né? Em 2017, eu fui convidado para integrar o time da Binário Cloud como arquiteto de cloud. Desde então, estou lá, a gente desenvolvendo tecnologia em cloud compute todos os dias, cada dia que passa, novas funcionalidades. É bem gratificante esse serviço, você está ali na beira da tecnologia disruptiva. Né? Bom, aí um pouco dos meus conhecimentos. Eu sou especialista em OpenStack, que é uma plataforma de orquestração de cloud open source, e também especialista em Ceph, que é uma plataforma de storage. Né? Um pouquinho sobre a Binário Cloud, para quem nunca havia ouvido falar. Nós somos um provedor de soluções de cloud, computação em nuvem, e backup em nuvem também. Nós atuamos tanto com cloud pública, nós temos uma cloud pública da Binário Cloud, né? Nós provemos serviço de cloud para nossos clientes, e também, caso algum cliente queira adotar uma cloud privada, nós também atendemos nesse nicho. Tá? Além da parte de computação em nuvem, nós também temos a área de serviço, que fazemos gestão profissional de servidores para nossos clientes, backup, a parte de outsourcing, de operação e monitoração e suporte 24/7. Né? Na parte de consultoria, nós trabalhamos junto a empresas que desejam saber o estado atual de maturidade da sua infraestrutura. Então, nós provemos relatórios,
fazemos assessments, principalmente agora com a adoção da LGPD, né? Então muitas empresas têm que se adequar aí à nova legislação para prover um melhor serviço para os seus clientes, né? Bom, a parte de jabá aqui acabou, vamos para o que interessa, né? Antes de mais nada, voltando um pouco aos conceitos, né? O que é computação em nuvem, né? A computação em nuvem, pessoal, tem muito mais a ver com o modo de utilização de uma tecnologia do que de uma tecnologia em si. Você não tem... Computação em nuvem não é uma tecnologia física que você compra um hardware, isso aqui é nuvem, não. Tem muito mais a ver com a adoção de uma metodologia de utilização dessa tecnologia física do hardware, né? Então, tem muito mais a ver com camadas de administração e gerência do que o hardware em si. Por muito tempo aí teve essa pirâmide aí, ela foi um pouco mais restrita, né? Onde aí você tem várias camadas de utilização, da forma de utilizar a computação em nuvem. Então, nós temos aí desde da camada mais básica de modelo de computação em nuvem, que é a infraestrutura como serviço, né? Onde ali você ou o seu cliente vai ter a administração, a gerência do recurso físico ali da infraestrutura. Então, você vai ter que criar sua própria rede, virtualmente falando, seu servidor, seus storages, né? Tudo isso. Eu gosto de pensar que a infraestrutura como serviço é como se você recebesse a administração de um mini data center virtual, né? Então você tem ali a sua responsabilidade, a gestão desses recursos. E no topo, na outra faixa do espectro, né, no topo da pirâmide, a gente tem a modalidade de software como serviço, que eu acredito aí que 99% dos usuários de nós utilizamos, né, de alguma forma, alguma aplicação nesse modelo de software como serviço, onde basicamente, você utiliza a aplicação, você não se preocupa onde ela está hospedada, instanciar, se você tem que instalar algo ou não, né? Você simplesmente tem ali a tecnologia para ser usada. Aí você tem Office 365, embora não esteja ali, provavelmente esteja descolado, mas também está como subgrupo, mas é um grupo de software como serviço, né? Dropbox, Google Drive, OneDrive, né? Tudo isso são tecnologias que você simplesmente utiliza. Você não precisa se preocupar onde ela está localizada, né? Bom, aí começa a nossa jornada aqui, né? De dicas de viagem do João. Eu quero ir para a nuvem, por onde eu começo, né? Bom, parabéns. Se você decidiu ir para a nuvem, significa que você está pensando de uma forma assim que você vai ter muito mais recursos à sua disposição, né? A computação em nuvem tem esse perfil, ela te entrega muito mais do que você poderia ter no modelo físico tradicional, né? Você tem ali uma visão clara que da onde é o seu ponto inicial, onde você quer chegar, né? Mas muitas vezes o que a gente acaba não se atentando é como eu vou fazer esse caminho de uma maneira mais eficiente, sem surpresas, e o qual eu não perca dinheiro, não perca clientes, enfim. O caminho para a nuvem, né, o caminho de você migrar do seu ambiente tradicional para um ambiente de cloud, ele exige vários pontos de atenção, de maneira que você não acabe sendo traumatizado por essa jornada, né? E também nem penalizado com perda de clientes, perda de informações, enfim. É muito importante você ter muito bem traçado esse caminho, tá? Bom, para eu ir para a nuvem, eu tenho que, primeiramente, ter muito bem estabelecido o meu ponto de partida, né?
A jornada para a nuvem aí depende muito, você não tem uma receita pronta, você tem que ter em mente que dependendo da maturidade da sua infraestrutura, da tecnologia que você utiliza, há vários caminhos possíveis a ser percorrido, né? Então, com relação à localização, você tem a questão de se você já está hoje fisicamente num data center contratado, ou você tem a sua infraestrutura da sua empresa hoje localizada num rack ali numa sala no seu próprio prédio, né? Com relação à infraestrutura, se você utiliza o modelo de virtualização ou bare metal, tá? Aqui eu abro um segundo parêntese, pessoal, porque por muito tempo a virtualização foi meio que um sinônimo de computação em nuvem, né? Ainda hoje a gente encontra alguns clientes que a gente vai falar sobre computação em nuvem, cloud, você conhece? E eles acabam falando, não, eu já utilizo o cloud, né? Eu tenho ali meus servidores virtualizados, ou aqui ou no data center, eu já estou na cloud, né? E não é verdade isso aí, né? Como eu falei, computação em nuvem, para você considerar um ambiente como sendo de computação em nuvem, assim, vamos pôr aqui academicamente falando, você tem 5 pontos a se considerar, né? Os órgãos internacionais, o NIST, definiu como computação em nuvem, sendo para você chamar algo de nuvem, você tem que atender esses 5 pontos, que é o serviço medido, a escalabilidade rápida, pool de recursos, acesso amplo através de rede e autosserviço, né? Então, na verdade, assim, eu posso ter um ambiente de cloud computing, de computação em nuvem, sem usar virtualização. Não, como assim? Sim, eu posso ter um ambiente em nuvem, onde toda a minha infraestrutura é baseada em bare metal, né? Máquinas físicas que são servidas através de uma nuvem, tá? Então, esse é um parênteses que é interessante deixar claro aqui. Com relação a suporte técnico, se você tem suporte próprio ou você contrata de terceiros, então você vai ter que envolver esse pessoal na sua migração para a nuvem, né? E outra questão é que ponto que você está. Você pode ser um usuário completamente novo, que sua empresa é nova, você não tem ainda nada de infraestrutura, né? Eu cheguei aqui, é tudo mato, né? Não estou utilizando nada, nem de nuvem, nem de ambiente físico, né? Também é uma estratégia a ser tomada. E outro ponto, se você já é um usuário de cloud, né? João, consegui chegar aqui, sobreviver sem trauma, sem as suas dicas e já estou na nuvem, né? Então, assim, independente do seu estado, né, do tipo de estrutura, como você provê os seus recursos, né, eu acredito que, assim, essa apresentação, de alguma forma, vai poder agregar alguma coisa para o seu dia a dia, tá? Bom, definido isso aí, ponto principal aí, inicial, aliás, é você definir o seu provedor de nuvem, né? Uma ótima prática é o quê? Você pesquisar muito bem sobre os provedores de nuvens existentes e o qual você pretende adotar, né? Entendo assim, a adoção, você ir para uma cloud, né? Você ir para um ambiente de cloud, dependente de qual seja, é como se fosse um casamento, tá, pessoal? É assim, você não vai poder migrar toda a sua infraestrutura para um ambiente de cloud e daqui 3 meses falar, não gostei, eu vou ir para outro, né? Então é assim, como um casamento, estude muito bem, conheça o seu provedor de cloud, veja o que ele tem te oferecer de vantagens, né? O que ele pode trazer de melhorias para a sua infraestrutura, para a sua empresa, né? E com isso você tem a parte de recursos, que tem um catálogo extenso de recursos que os provedores de cloud atualmente podem oferecer. A parte de segurança e compliance, claro, isso aí eu acredito que até chover no molhado, você tem que pesquisar muito bem
sobre esses pontos também. Somente compliance, se você pretende adotar um provedor de cloud em outro país, tem que ver se você fornece serviços para terceiros, ou até mesmo a sua empresa fornece serviços para a área governamental, enfim, tem que ver essa relação, se questão legal, se é possível fazer isso, enfim. A parte de suporte que esses provedores de cloud oferecem, né? Questão de SLA, enfim, isso aqui a gente vai tratar mais para frente. Tem a parte de afinidade também, que é a questão do que? Eu vou utilizar a nuvem X porque eu já utilizo o e-mail dessa empresa, a suíte de recursos colaborativos. Ou eu vou usar a empresa Y porque eu já conheço aí do e-commerce deles, tenho aí a parte de e-books, agora de streaming de vídeo, de música, ou a empresa Z porque eu já utilizo o sistema operacional deles e gosto, né? Enfim, afinidade também é um ponto interessante, um ponto importante a se considerar. E o último e mais importante, a meu ver, é o preço, né? Porque a maioria das empresas oferecem calculadoras de estimativa de custo, tá, pessoal? Não são custos reais, onde ali você vai poder fazer uma simulação de qual vai ser o seu custo efetivo ao final do mês, né? Esse ponto é bastante importante se atentar, porque o preço pode ser uma armadilha, né? Pode se tornar o projeto inviável, né? Um ponto que eu considero a se evitar se qualquer um desses pontos não estiver muito claro ali no momento da contratação, é um provedor de cloud que eu não aconselharia a utilizar, né? Ou utilizem por conta e risco. Outro ponto também importante é, se você não tem essa expertise de ir para a cloud, né, de fazer essa migração para o ambiente de cloud, lembre-se que aqui você basicamente vai estar trabalhando aí com o avião no ar, em pleno ar, né? Muitas vezes você não pode parar a sua infra atual para fazer esse tipo de migração. Então aí, serviços especializados ajudam e muito nessa caminhada, tá? Como boa prática aí, vocês devem pesquisar muito bem também a empresa que você pretende contratar aí para te ajudar nessa ida para a cloud, pesquisar a equipe, a capacidade técnica, clientes que já se utilizaram desse serviço, né? Aqui um novo parênteses que eu posso abrir também, quando eu estava na USP, que a gente resolveu adotar, decidiu por qual tecnologia adotar na cloud da USP, nós contratamos uma empresa para nos auxiliar na implantação, mesmo porque a tecnologia escolhida teve a necessidade de adequação de código para se adequar a funcionalidades exigidas pela universidade. Então, assim, a gente teve necessidade de um apoio de uma equipe terceirizada no momento da implantação. Depois a gente teve um moving de data center, teve a contratação de uma nova equipe para fazer isso. Mais para frente a gente fez um upgrade de todo o ambiente de cloud, a gente também contratou uma equipe para nos auxiliar. Ou seja, nós poderíamos ter feito isso por nossa conta, sim, mas é questão aí de tempo, né? A gente teria uma curva de aprendizado, tudo, e nós optamos por contratar uma equipe para nos dar apoio, né? Um ponto também importante, como eu falei, migração para a nuvem, se você não tem confiança, você não tem ali o know-how de fazer isso, não se sente confortável, né? Não tente fazer sozinho, que pode dar muito ruim. Isso aí, tá? Pausa para hidratação. O próximo ponto aqui, pessoal. Bom, escolhemos nosso provedor de cloud, uma equipe para nos dar suporte. O próximo ponto é sobre a estratégia de migração para a nuvem. Tá? Se eu pudesse resumir toda essa apresentação
em uma única frase seria essa primeira frase, tá, pessoal? Planejamento é tudo, tá? Por que que eu digo isso? Como eu falei, você vai estar lidando com a sua infra, né, o core da sua empresa, muitas vezes, dados sensíveis. E como eu falei, se você não sabe o que está fazendo, pode dar muito ruim aí. Tá? Nesse ponto, pessoal, é interessante você pesquisar muito bem os serviços computacionais que o seu provedor de cloud irá te oferecer. Você pode fazer ali o depara do que você tem hoje na sua infraestrutura, a forma que você fornece tal serviço para um cliente seu, por exemplo. Eu tenho máquinas virtuais eu tenho containers dentro de máquinas virtuais. Eu indo agora para a cloud, eu posso utilizar o serviço de container já nativo do provedor de cloud. Eu não preciso ter a camada de virtualização para subir um container em cima, né? Então, esses são pontos a se atentar no momento de definir a estratégia de migração. Outro ponto válido é você iniciar sempre com uma POC, tá? Então, assim, você não sabe se o ambiente que você tem hoje, por ser sistemas antigos, legados, enfim, não sabe qual vai ser o comportamento desse sistema no ambiente de cloud. É interessante você iniciar com uma POC que você vai ter ali, você já tem métricas do que roda ali localmente, você vai fazer a mesma comparação no ambiente de cloud, tá? Outro ponto que também é válido é o quê? Você nunca virar totalmente o ambiente atual para cloud, né? Você tentar rodar pelo menos por um tempo em ambientes paralelos, né? Então você ter a sua estrutura primária, ter ali a secundária, vendo como se comporta, e você vai descomissionando a estrutura primária até virar a chave completamente para a cloud, né? E por último, e também não menos importante, é você ter um plano de rollback, né? Caso não dê muito certo a questão de ir para a nuvem, você tem como voltar para a sua infra antiga, tá? A questão do planejamento aí, que eu me referi como sendo assim o mais importante de qualquer migração para cloud. Uma história rápida também, pegando o exemplo da USP, a gente teve que fazer um moving de data center, uma migração de cloud, né, no sentido literal, que foi o quê? Tirar a infraestrutura que nós tínhamos de um data center e migrar para outro, tá, pessoal? E assim, não foi uma migração de sala, foi uma migração de uma localização para outra mesmo, de uma empresa para outra. E nós tínhamos 44 racks de equipamento. Nós conseguimos fazer toda essa movimentação de equipamentos, desde o momento de desligar e subir do outro lado, em 24 horas. Tá? Como é que foi possível fazer isso? Quase um ano de planejamento. Tá? Então a gente fez mapeamento de porta de switch, de roteador, servidores, fez ali o bayface dos racks, né? Painel de cabos, tudo, mapeamos tudo. Desligamos a cloud, jogamos equipamento, modo de dizer, né? Botamos dentro de um caminhão, levamos para o outro lado, montamos, reconectamos, ligamos, ok. Tá? Planejamento é tudo nessas horas. Pontos a se evitar, tá? Modelos prontos, tá, pessoal? Como eu falei, cada cliente tem sua especificidade, então isso não funciona muito bem. E já ouvi aí palestra de companheiros aí com relação a sistemas legados, mainframes, né? Também isso aqui é muito importante para a nuvem, tá? Não force todos os aplicativos, todos os sistemas para a nuvem de uma vez, tá? Às vezes você tem um ambiente que não tem mais suporte, você não tem quem consultar, então é assim, tem que pesar muito bem se vale a pena ou não migrar ou fazer um refactor, tá? Vamos lá. A parte de arquitetura, tá, pessoal? No momento que você vai fazer a migração para a cloud, aí está a hora de mapear
possíveis pontos de melhorias na sua infraestrutura ou fazer algumas adequações, tá? Como falei, o pontos de melhoria, eu dei o exemplo de serviços de container já nativos em cloud. A parte de pontos de melhoria, adequações, acontece muito em modelos de estrutura física. O pessoal de TI pede para o financeiro ali, para o executivo, comprar um servidor, e muitas vezes por medo ali de, não sei se vai que o servidor não suporte, eu não vou ter que pedir de novo mais recursos, acabam superdimensionando os servidores, né? Então você pode ter aí um servidor com 64, 128 GB de RAM, e a aplicação que está ali dentro não está ocupando tudo aquele recurso, né? Novamente, você fazendo uma POC, né, com a sua infraestrutura atual, com alguns servidores, você vai poder, inclusive, mensurar isso aí. Hoje você tem um servidor que está com 64 de RAM, que está ali rodando com 35, 38, enfim. Você indo para a cloud, às vezes você tendo um processador mais novo, com mais clock, você consiga diminuir esse tamanho de memória, enfim. A POC também auxilia nessa mensuração. Tá? A questão também, fazer testes de conectividade, tá? Que muitas vezes também tem empresas que a gente vai ver mais para frente, pretende utilizar um modelo híbrido de infraestrutura, então pode manter o site primário físico e um DR na nuvem, mas mesmo assim vai ter que ter essa necessidade de comunicação entre sites. Então, nesse momento também é hora de testar esse tipo de conexão, ver se você não vai sofrer nenhum tipo de penalidade, suas aplicações não vão ser penalizadas por esse tipo de comunicação, tá? Tudo isso nesse momento de pensar em melhoria de arquitetura, esses pontos são importantes a se considerar, né? O que deve evitar, isso aqui eu já tive exemplos em vida real aí com clientes, é subestimar qualquer alteração de arquitetura, a mínima que seja. Então você não prevê ali que esse servidor agora vai ter que se conectar via internet, vai ter que ter novas regras em Firewall, desculpa, bati aqui no microfone, em novas regras de Firewall, enfim. Ali no momento de estar com a mão na massa, você encontrar algum obstáculo que você não previu, e isso aí, né, você sendo cobrado para botar o sistema em produção. Então é assim, pensar muito bem na arquitetura, mapear todos os pontos de mudança, de configuração necessárias, auxilia a mitigar qualquer surpresa que você possa ter no momento de migração para a cloud. Tá? Mais um pouquinho de água. Agora, com relação aos custos operacionais, tinha citado lá no momento da contratação do provedor de cloud. Um ponto importante aqui, pessoal, é se atentar ao modelo de cobrança. Tá? Computação em nuvem, você tem ali o modelo que você aloca os recursos e vem a cobrança no final do mês, a fatura, né? Então é um modelo, vamos dizer assim, pós-pago, né? Então é assim, voltando ao exemplo da calculadora, você tem ali o exemplo de cobrança, CPU, memória e disco, a máquina virtual, disco, mas você tem que se atentar principalmente a tráfego de rede, tá? Que dependendo da aplicação que você tem, se exigir muito tráfego de rede, isso aí você pode ter uma surpresa no final do mês, na parte de cobrança, tá? Com relação ao seu custo, né, ao seu orçamento, né, é importante revisar muito bem quanto você tem de budget e ver ali o quanto você está pretendendo gastar durante essa migração e utilização de cloud, tá? Como eu falei, se você ali na frente descobre que o custo de operar em cloud é impeditivo, vai ser uma baita dor de cabeça você ter que voltar
o seu ambiente anterior, tá? A parte aí você tem que pesar muito bem a parte de CAPEX e OPEX, né? Então, o CAPEX que você tem atualmente é custo de manter uma infraestrutura, luz, energia elétrica, luz, ar-condicionado, espaço físico, manutenção de servidores, né? Depreciação dos servidores, 5 anos você praticamente tem que trocar o seu parque todo. Custo com pessoas, né, para operar aqueles servidores, enfim, manutenção on-site, versus o custo operacional de nuvem, que é simplesmente você pagar pelos recursos que você utiliza, né? Aqui nesse ponto, pessoal, eu abro um parêntese ou um outro parêntese para dizer que cloud compute é muito como é que eu posso dizer? O modelo de cobrança de cloud é o modelo pague o que utilizar, né? Mas isso aí não vale para todos os recursos, tá, pessoal? Isso aí vale para recursos efêmeros, questão de CPU, memória, onde ali você desligando uma máquina virtual, você vai efetivamente economizar, você não vai pagar pelo CPU e a memória consumida, né? Mas recursos persistentes como storage, IP público, isso aí você paga pelo que alocar, tá? Então, mesmo que você não utilize o recurso, você alocou aquele recurso, você vai pagar. IP público é um caso ainda pior, porque assim, IPv4 hoje está escasso, está acabando no mundo. Muitos provedores de cloud têm um preço pela utilização do IP público, e se você reserva o IP público e não utiliza ele, tipo, não atribui a nenhuma máquina virtual, deixa ele lá só reservado, você paga 2, 3 vezes a mais por isso, tá? Então, muito cuidado também com essa definição em modelo pague o que utilizar, que também tem a parte de pague o que alocar, né? Aqui o que se evitar, tá, pessoal? Superdimensionamento de recurso. Então, se você tem aí, como eu falei, o servidor físico e você pretende para a cloud, fique atento ao size das máquinas. Recursos ociosos, tá, pessoal? Não é interessante você instanciar a máquina ali, uma máquina pequena ali, outra ali, acaba aumentando muito a sua conta no final do mês. E outro ponto aqui que eu gosto de lembrar é a questão do barato sai caro, né? Muitas vezes assim, você pode pesquisar provedores de cloud que tem aí zonas tanto no Brasil como internacionais. Você pode ter uma diferença de distanciar uma máquina nos Estados Unidos e uma máquina aqui no Brasil. Isso pode te gerar uma diferença de até 60% no valor, tá? Que antes eu fiz uma estimativa aqui, uma máquina intermediária de 2 CPU e 8 GB de RAM, um custo aqui no Brasil, ela sai por R$ 400 por mês, lá fora nos Estados Unidos 250. Olha que economia bacana, tá? Mas o que você tem que estar atento é o que? Se, por exemplo, sua aplicação é sensível à latência, tá? Por esse servidor estar muito distante das suas outras máquinas aqui, sua máquina, do seu site físico, se essa distância pode ser uma penalidade, tá? Então, assim, esse é um ponto também a se considerar. Questão de segurança, tá, pessoal? Como boas práticas, a questão de segurança assim está muito relacionada com as políticas já existentes na própria empresa, tá, pessoal? Então, assim, como é que a empresa trata a questão de segurança de dados, políticas de acesso, enfim, a nível de segurança né, nas aplicações, isso está, você tem tanto esse cenário no ambiente físico como no virtual, né, no ambiente de cloud. Se sua empresa já tem essas políticas muito bem definidas, vocês não vão encontrar muitos problemas na hora de utilizar a cloud. Tá? E o que se evitar é o quê? Né? Cloud, como um ambiente tradicional, aí eu acredito que não difere muito, né? Que cloud não é sinônimo de segurança absoluta. Tá? O usuário, assim, tem que fazer a parte dele. Né? Se o usuário é displicente com senhas de acesso, enfim, isso pode se tornar um problema. Né?
Outro ponto de segurança a ser considerado é o quê? Se você pretende ter uma comunicação, né, entre o ambiente cloud e o seu ambiente físico, né, dá preferência por VPN, né, que é uma conexão segura, onde ali você vai ter certeza que você não vai ter ali influência de ataques externos. Né? A parte aqui de consistência e gerenciamento de dados, pessoal, sinceramente aqui essa parte daria uma apresentação inteira. Tá? Também vale tanto para o ambiente físico, on-premise, como virtual em nuvem. Tá? Primeiro ponto, seja proativo sempre, tá, pessoal? O importante é ter um plano e uma política de proteção de dados muito bem definido, tá? A gente está falando dos famosos RPO e RPO, né? Uma explicação rápida aqui sobre os dois. O RPO é o quanto de dados que a sua empresa está disposta a perder, tá? Em caso de incidente. O RTO é qual é o tempo que a sua empresa consegue ficar offline, vamos dizer assim. Né? Então é assim, dependendo do nível de criticidade da sua empresa, junto aos seus clientes, é extremamente importante você ter esses mecanismos de proteção de dados muito bem definidos. Né? Aí você tem diversos níveis de proteção de dados, desde snapshots mais baratos até replicações ativo, stand-by entre sites, enfim. Basicamente assim, se você considera que a sua empresa não pode perder nada de dado e ficar o mínimo de tempo fora do ar, né? Você pode optar por uma política aí de um plano de replicação, né, de dados. Mas, por outro lado, você pode perder um pouco de dados, mas você quer um tempo de recuperação rápida, né? Você pode ir ali para um snapshot, né? Você não quer perder dados, mas você pode ficar um pouco fora do ar, vai para backup, enfim. Isso aí, você não precisa adotar somente um, você pode adotar mais de um, ou três, ou outras políticas de proteção de dados. O importante é você não negligenciar a proteção dos seus dados. Lembre-se que os dados para muitas empresas é o bem mais precioso. Né? Então você, de alguma forma, você perdendo esses dados, você pode aí comprometer todo a estrutura da sua empresa, os seus clientes, enfim. Se atentem a políticas de proteção de dados. Tá? Próximo ponto, gerenciamento de serviços. Né? Os ambientes de cloud eles oferecem grandes ferramentas de gerenciamento aí dos seus servidores, onde ali você vai ter uma visão do que está sendo consumido, de CPU, memória. Algumas clouds, inclusive, oferecem um feedback para o cliente. Você pode economizar baixando a configuração dessa máquina. Né? Eles têm como aferir a utilização da máquina. Né? Fora isso, também você pode adotar outras ferramentas. Tá? Assim, uma que eu considero incrível é o Zabbix, o melhor amigo de administradores de infraestrutura e sistemas, né? Ele oferece assim grandes métricas para você ver consumo em tempo real dos seus recursos. Ele monitora inclusive até certo nível aplicações dentro dos servidores. Fora isso, você pode optar, por exemplo, por um Greylog para questão de coleta de logs, né, análise, um Grafana para gráficos mais avançados, LK, enfim, há várias ferramentas para gerenciamento de recursos, aí, tanto virtuais quanto em nuvem. Tá? Um ponto importante que eu considero a ser evitado é o quê? É que muitos usuários pensam, agora eu estou na nuvem, a minha infraestrutura roda por si, né? Eu não preciso mais pôr a mão. Né? Isso é um ponto muito
complicado, às vezes até de você chegar na hora ali, explicar para a pessoa, falar, ó, você não se atentou a isso, né? Você não viu que estava alarmando, enfim. Então, assim, é um erro grave você pensar que a nuvem não necessita de gerenciamento, né? Só porque muitos falam que a nuvem é a solução para todos os problemas, né? Desculpa de interromper, João. Infelizmente, já estamos aí acabando o tempo. Beleza. Sim. Bom, eu posso citar o último, quer que eu já pare? Bom, só para falar, SLA, pessoal, é importante vocês se atentarem também ao modelo de contrato, né? Se vocês, aí dependendo do nível de acordo que você tem com empresas terceiras, o SLA é um ponto aí que te auxilia muito na sua segurança, né, com relação aos serviços prestados com usuários, né? Bom, pessoal, Alexandre e Jonathan, desculpa aí também ter avançado um pouco no horário, tá? Eu entendo aqui que o tempo é corrido, mas só para finalizar aqui, pessoal, agradeço aí, passar aqui para o final. Eu vou deixar a apresentação disponível aí para o pessoal depois para divulgar. Obrigado mais uma vez pelo tempo, bora corrido. Tá aí meu contato, pessoal, LinkedIn da Binário Cloud, a gente tem várias vagas abertas sempre ali, então acompanha ali e obrigado mais uma vez, pessoal. Imagina, a gente que agradece. A gente que agradece. Eu agradeço o teu tempo, João. Muito obrigado aí pelos insights. Infelizmente, também por causa pela questão do tempo ali, a gente não tem tempo para perguntas, mas qualquer coisa, quem quiser, tiver alguma pergunta, pode entrar em contato Tá com aí, o João. pessoal, pode mandar entrar em contato se tiver alguma dúvida, ou até aqui pelo YouTube também. Eu estou acompanhando desde cedo. Se eu puder responder, eu respondo até por ali mesmo pelo chat, sem problema. Beleza. Não, Cláudio é um assunto extenso, né? Dá para falar bastante coisa sobre, mas eu acho que teve uns tópicos bem interessantes no que se levar em consideração, e hoje em dia eu não sei quem ainda não usa cloud, porque muitos serviços estão na cloud, então mesmo às vezes que tu não use, não hospede nada, tu usa muitos serviços que estão na cloud, como serviços de streamings e tal, ou plataformas de mensagem, tá tudo na cloud hoje em dia. Sim. Então é uma questão de tempo, talvez, para alguns migrarem. É uma tecnologia inevitável, se for pensar, né? Sim. Beleza, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. A gente que agradece. A gente que agradece. Valeu.